E aí galerinha, tudo bom? Bom, o professor André vem aqui, tô em viagem, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, nesse lugar maravilhoso, falar de Não Me Abandone Jamais, e hoje eu vou trazer para vocês 8 questões aí fundamentais da obra. Esse vídeo que eu sempre faço, sempre trago para vocês, né, as principais questões da obra. Então, vamos aguardar um minutinho para eu me preparar aqui para trazer as 8 questões para vocês. Bom, lembrando vocês que todas as 8 questões estarão aqui na descrição do vídeo e isso ajuda vocês a continuarem o trabalho, beleza? A primeira dessas questões é uma questão que eu já apresentei aqui no canal para vocês, é a seguinte: os clones têm alma? Os alunos criados lá em Haushan, né, e todos os doadores e cuidadores, ou seja, clones, eles têm alma? Essa é uma pergunta importante da obra, tá? Por isso que eu escolhi ela aqui como a primeira. E dentro dessa pergunta, eu tenho uma observação para fazer para vocês. A palavra clone só aparece 2 vezes na obra Não Me Abandone Jamais, de Ishiguro, beleza? Então, ó, não é uma palavra que aparece muito. Até porque, qual é a explicação para isso? Para essa palavra não aparecer muito? Eu já fiz um vídeo para vocês aqui, contextualizando a questão da clonagem. A clonagem, ela começa a ser muito discutida a partir de 1997, tá? A obra Não Me Abandone Jamais, ela é de 2005. Então, e a obra, ela passa, né, os relatos da Kathy, né, que é a nossa protagonista de Não Abandone Jamais, a obra passa entre os anos 70 e 90, beleza? Então, atenção a isso daí. A palavra clone não era uma palavra comum dos anos 70, 80, tá? Claro que já existia essa palavra, mas não era uma questão fundamental para a humanidade, beleza? Então, de forma inteligente, o Ishiguro não vai colocar na obra, né, mais do que 2 vezes, apenas 2 vezes essa palavra aparece, tá? A segunda questão e vocês podem responder, só lembrando aqui para vocês, essa primeira questão da seguinte maneira: os clones, eles recebem uma educação, tá, toda baseada nas artes. É um projeto de Haushan, tá? Os clones de Haushan, especificamente. Haushan seria uma espécie de instituto, tá, superior aos demais, onde outros clones são criados, tá? Isso vocês vão perceber no finalzinho da obra. Mas como eu vou discutir essa questão da alma, né? Essa questão que é uma questão bastante filosófica, em outro vídeo específico, vou deixá-la para depois. Então vamos lá. Questão número 2. Como os estudantes de Haushan constroem suas memórias? Essa é uma questão fundamental. Bom, comecemos a explicá-la da seguinte maneira. Ali nós temos ali, em Não Me Abandone Jamais, uma espécie de diário. O diário da Kathy. É a Kathy contando a vida dela. É a vida dela em Haushan. O livro é dividido em 3 partes, não é isso? E na primeira parte ela conta a vida dela em Haushan, sobretudo junto com os amigos dela, né, que são a Ruth e o Tommy, beleza? Na segunda parte ela vai contar a experiência dela no casário ou casario. E na terceira parte a experiência dela enquanto cuidadora, tá? Essa terceira parte fica muito, né, baseada na relação dela com o Tommy, beleza? Então, o livro escrito em primeira pessoa, ele já passa essa impressão pra gente de que a Kathy está escrevendo um diário. E o diário é um grupamento de memórias de alguém, né, da biografia de alguém. E como que essas memórias são criadas? Gente, eu dando aula dia desses para um grande aluno meu, eu estava comentando isso com eles, né? A memória desses clones, ela é constituída de uma maneira um pouco diferente, né? Porque eles não são, assim, eles não têm um umbigo, né? Eles não nasceram, né, de um ventre, né? Eles são uma experiência de laboratório. E o que acontece? Eles não têm pais e mães. Normalmente, até os 6 anos,
quem constitui a nossa memória através de álbuns de fotografia, né, álbuns de aniversário, né, fotos, né, da infância, são nossos pais. Eles não tiveram pais especificamente, não é isso? E as memórias da Kef, elas se iniciam a partir dos 6, 7 anos. Ela mesma diz isso, né? E normalmente nós, seres humanos, as nossas lembranças mais antigas são justamente a partir dos 6 ou 7 anos, como demonstram alguns grandes psicólogos que estudam a infância, né? Psicanalistas como Freud, Piaget, né? De fato, as memórias mais remotas do ser humano são a partir dos 6, 7 anos. Tá? Então os clones, eles não têm essa infância normal. Eles não têm que registrar em suas memórias. Então a memória deles é um pouquinho mais tardia, né? E são organizadas socialmente. Esse tema da memória é um tema muito importante para o UERJ 2023. Vou fazer um vídeo mais específico sobre isso. Questão número 3. A questão bioética da clonagem. Como a sociedade dos homens, aí eu coloquei aqui, ó, normais entre aspas, até porque a palavra normais aparece na obra, tá? Quem seriam esses normais? São as pessoas que não são clones, é a parte da humanidade, né? Reagem à situação dos alunos e dos clones, né? Como que eles são vistos por essa sociedade dita, entre aspas, normais, tá? Por essas pessoas, né? Normais, beleza? Então, a gente vai ver, já vou dar um spoiler aqui, que a sociedade tem receio para com esses clones, né? Receio até de encarar as questões da vida deles, de querer entendê-los como seres humanos e não apenas como repositórios de órgãos para eles, certo? Então, de uma certa maneira, vocês vão perceber, já vou dar um pequeno spoiler aqui, mas não vou entrar muito nessa questão, Hayushan é destruída, é fechada, as memórias de Hayushan são destruídas, né? Você tem toda uma discussão ali na sociedade se esses clones são humanos ou não, né? Se eles devem ser integrados ou não, se eles devem ter uma vida melhor ou não, ou se simplesmente a gente deve esquecer das questões, né, que envolvem aí essas questões e deixá-los de lado e não tratar as questões deles, até porque eles não fazem parte dessa casta superior de seres humanos, beleza? Então vamos lá. A questão número 4. A educação diferenciada de Hayushan, baseada em arte, faz com que esses meninos, essas crianças, esses clones, sejam diferentes, sejam especiais? Essa era uma das ideias das nossas... das mulheres ali, sobretudo, né? Das professoras, das guardiãs, né? E guardiões, né? Também tinham professores homens, de Hayushan, né? Quando você cria uma escola toda baseada na arte, toda baseada no humanismo, né? Eles têm uma educação mais humanista nesse sentido, eles tentam indicar para a sociedade que os clones também são humanos, que eles também têm sentimentos, que eles têm subjetividade, e nada melhor do que isso, para provar isso, do que a arte, beleza? Vou também discutir isso muito melhor mais à frente. Questão número 5. É ético clonar e forjar um ser humano para usá-lo como repositor de órgão, como mero repositor de órgão? É ético você criar um outro ser humano para que ele sirva apenas como repositório de órgãos, como é no livro, né? Eles são criados, tá, para repor órgãos, para pôr fins a doenças que não tinham cura até então, como câncer, né, e outras doenças. É ético isso? A questão da bioética entrando mais uma vez aí. Questão 6. As relações dos guardiões com os alunos. Como que se constituem? Gente, são relações entre humanos. Os guardiões são humanos também, né? A maior clareza para com isso é a Miss Lucy, que é uma das guardiãs, né, mais afetadas na obra. Eu costumo brincar, né? Eu vou fazer depois o quadro das personagens aqui para vocês, como todo ano eu faço, com as principais características das personagens das duas obras, tanto Niket como Não Me Abandone Jamais, e colocarei aí a Miss Lucy como uma espécie de socióloga. Ela problematiza a vida dos meninos, né, dos estudantes de Hayushan, tanto que ela é tirada, ela é demitida de Hayushan, né?
Então, cada guardião tem uma relação humana com as crianças, né? A Madame, ela chora quando vê a Kathy, né? Dançando a música Não Me Abandone Jamais, né? Então, eles têm uma relação de humanos. E são pessoas que convivem com essas crianças. Então, claro que elas são afetadas por essa pergunta. Eles são humanos ou não, né? Elas se fazem, esses guardiões, né? Eles se fazem essas perguntas diariamente, tá? O que é a nossa sétima pergunta aqui? É uma pergunta bem filosófica. E eu acho que é a cara da UERJ. O que é um ser humano? Qual é o limite do humano? O que nos torna humano e nos diferencia de outros seres? Essa é uma pergunta importantíssima aí. E se a gente também se diferencia entre humanos? Se a gente se diferencia entre nacionalidades, se a gente se diferencia entre raças, né? Houve épocas aí em que se tinha um pensamento racista, sobretudo no final do século XIX, durante o imperialismo, não é isso? Vários pseudocientíficos criaram pseudoteorias, né? Dizendo que a humanidade ela era separada por raças, algumas superiores, outras inferiores, baseadas em conhecimentos tecnológicos, né? Conhecimentos de domínio. E uma das discussões aí fundamentais é a eugenia, tá? Eu vou falar disso aqui também num vídeo mais específico, tá? A criação de uma raça de clones que seria perfeita, né? De filhos, né? De seres humanos que seriam perfeitos, que não teriam doenças, enfim, poderiam ser, você poderia escolher a cor dos olhos, né? A cor da pele, o tipo de cabelo, beleza? É uma discussão que está aqui também. E o que é um ser humano? O que limita um ser humano? O que delimita a nossa humanidade? Bom, seria uma pergunta dificílima, né? E é uma pergunta bastante instigante. E a oitava e última pergunta desse vídeo, né? Os seres humanos se diferenciam entre eles, né? Que está ligada à sétima pergunta, né? Eu queria só trazer um detalhe aqui para vocês, lá no final do livro, na parte 3 da obra, nós temos uma cena que ela é muito interessante, tá? Para responder a essa pergunta que a gente está se fazendo aqui nesse vídeo, tá? Tem uma coisa ali que é muito interessante, que é o seguinte: quando, né, a Madame ela está conversando com a Kathy, né, e o Tommy, a gente tem ali uma questão que aparece, que é o seguinte: a Madame, né, elas estão passando ali por uma espécie de reforma na casa, e eles têm que deslocar, né, alguns móveis da casa. E de repente ela chama ali na obra um cara negro forte que eles classificam como brutamontes para deslocar os móveis. Isso indica uma questão muito importante para a gente. E qual é essa questão que está indicada ali? É que mesmo entre os humanos, né, nós temos uma diferença. Alguns são empregados, e não é à toa que ali você tem um homem negro, brutamontes, fortes, fazendo papel ali de uma espécie de empregado que vai deslocar os móveis. Então, ainda mais, gente, numa sociedade como a Inglaterra, que é uma sociedade extremamente aristocrática, né? A Madame, ela é, assim como a diretora da escola que vive com ela, né? Elas são extremamente aristocratas, né? Ela anda sempre com taier cinza, né? Sempre muito bem arrumada. Então, se você tem uma sociedade aristocrática, é que é uma sociedade extremamente diferente. Gente, esse é um vídeo fundamental para vocês. É um vídeo que tem que bombar. O vídeo com as principais questões, né? Os vídeos sempre são os que mais bombam aqui no canal. E eles indicam que está chegando o momento da gente propor redações para vocês, e que vocês façam essas redações e que o professor aqui corrija. Gente, um grande abraço, uma excelente semana. Curtam o canal, divulguem o canal, né? Vocês sabem que eu faço aqui esse canal de forma totalmente gratuita, eu não cobro nada, mas uma das formas do canal aí sobreviver, né, é vocês divulgarem, porque a gente ganha visualizações e a gente tem esse impacto aqui na rede social. Como eu sempre digo, eu não ganho nada com o canal,
né? E eu só quero mesmo que esse conhecimento seja passado, que vocês façam uma boa prova, que vocês me retornem lá em janeiro, quando saírem os resultados da UERJ 2023, que será em dezembro de 2022, né? Que vocês retornem aqui, me digam o que passaram, como vários alunos aqui, né, vêm aqui agradecer o canal, e eu tô sempre divulgando isso aí nas redes sociais. Beijo grande, professor André, uma excelente semana e rumo ao UERJ 2023.